Boa tarde, pessoal. Já 5 horas e 6 minutos, dia 29 de julho de 2021. Estamos aqui começando a nossa nova jornada dos nossos estudos humanistas, agora estudando Vigiar e Punir de Michel Foucault nas próximas semanas. Eu tenho um pouquinho de experiência em Foucault, vocês sabem, né? Enfim, e hoje eu vou começar baixando com vocês um pequeno slide, tá? Que é um curso que eu dou na pós-graduação sobre Foucault, né? Eu vou dar a parte do capítulo 1, tá? E deixar os spoilers e parar numa certa altura do slide, porque o slide abrange o livro inteiro, não vou ficar dando spoiler, tá? A Uniforme, que eu estou muito contente, o nosso encontro de estudos de sexualidade, que eu e monitoria estamos montando, vai ser na quinta-feira, tá? Às 17 horas, no lugar do aquecimento, tá? Do aquecimento humanista, a gente vai dar, em sequência, ao Foucault, né? Imediatamente em sequência, a gente vai estudar texto de Yankee, do Paul Preciado, para quem não sabe como é que escreve. Queria agradecer a monitoria, que essa semana a gente encheu o formulário, montamos o projeto, fizemos o cartaz. Mais tardar, eu acho que até segunda-feira a gente já dá a entrada, né? Começaria... Márcio, que dia que começa mesmo? Eu sei que vai de outubro, acho que é 3 de outubro. 3 de outubro, é isso? 7 de outubro? Eu estou fazendo isso agora. Começa dia 7/10. 7/10 vai até 3 de março, tá, gente? Com um grande recesso em janeiro, tá? Entendeu? 3 de março? Tá? Não, vai terminar meu aniversário. Não, a gente pensou nisso, a gente olhou os inscritos, a gente viu qual era o aniversário do Guilherme. Entendeu? O Guilherme, a sugestão, eu sugeri, tá? Eu me lembrei de você. Sugeriu, lembrou, a gente sabia que você era de peixes. Peixes com ascendente em Sagitário e Lua em Capricórnio. Lembrou tudo! Então a gente já pensou, né? Então, em sua homenagem, vamos sinalizar e fazer uma festa só, certo? Me senti mais do que acolhido no momento. Bom, então, é assim, de forma que depois, imediatamente, a gente já começaria o Encontro Humanista 2022 com Ser e Tempo, tá? Então, assim, tempo contínuo. Acaba um projeto, já começa outro, tá? E aí, se for o caso, no ano que vem, a gente deixa o encontro de estudo de sexualidade para outro dia, porque, enfim, a gente vai manter o humanista, né? Que é o Ser Tempo e a Hannah Arendt. Por isso, já vão fazendo as leituras, tá, gente? Vocês agora estão lendo Vigiar e Punir, os que tiverem interesse em continuar no texto de Yankee, já providenciam o livro, o PDF, etc. E assim, a gente vai passar, até é bom a gente passar o cronograma antes, já vou antecipar. Eu fiz uma seleção, porque assim, vocês vão ver que o livro do Preciado tem uma parte conceitual entremeada de capítulos da vida da pessoa, entendeu? A vida, dos amores, do uso dos hormônios, né? Porque é uma genealogia da hormonização desde o século passado até hoje em dia, né? Entendeu? Então, eu deixei para a gente estudar no encontro de estudos a parte conceitual e tem, assim, leitura complementar, capítulo 1, capítulo 5, que são os capítulos onde a pessoa fala dos amores, do uso dos hormônios, do processo de hormonização, que eu achei que eu acho até importante, mas senão a gente ia demorar, a gente ia ficar até junho fazendo esse estudo, né? Então, recomendo, é um livro muito impactante. Eu me senti em frangalho depois que eu li esse livro. Então, mexe, né? Livro bom, mexe, né? Então, já se preparem para continuarmos até meados de dezembro, depois a gente retorna lá para o fim de janeiro, com a leitura do
Preciado do texto de Yankee, imediatamente a gente já começa a ser em tempo, tá? Volume 2. Bom, vou fazer a nossa projeção da aula de hoje. Hoje o facilitador sou eu. Certo? Enfim, vou projetar aqui um slide, tá? Vocês devem ter lido que esse capítulo é um singelo capítulo, começa com um singelo suplício, né? Meigo suplício. Então, vamos assim adentrar essa meiga jornada do sujeito em Foucault. Ninguém está entrando. Peraí, tem que voltar. Vocês estão vendo, gente? Alguém me fala que eu só estou na apresentação. Estamos vendo, sim. Esse é um singelo slide. Em alguma altura, esse slide tem 88 slides, né? Esse conjunto. Mas a gente vai até uma certa altura, porque senão eu vou dar o livro inteiro, eu vou roubar o espelho, tá? Bom. Vamos viver a jornada do suplício. Imagina, o Guilherme, já, antes de começar, hoje ele já falou, né? Que ele ficou impactado porque ninguém tinha dito para ele que o livro começava com suplício, né? Entendam, gente, preliminarmente, que esse suplício... Imagina assim, que eu acho que essa é a riqueza do arquivista do Foucault, né? O Foucault, ele tem uma metodologia, assim, que ele pegava, às vezes, em arquivos não valorizados, em textos esparsos, né? Para fazer a relevância de certas formas de sujeito, de subjetividade, através desse movimento arquivista dele pesquisar na Biblioteca Nacional de Paris uma série de textos e conseguir, a partir disso, alguém está entrando, conseguir, a partir disso, mostrar as transformações do sujeito, né? Deixa eu voltar. Começo. E esse livro, Vigiar e Punir, ele é baseado em dois documentos desses arquivos, né? O primeiro é o relato de um suplício, seguido, umas páginas à frente, de um relato de uma rotina de um reformatório, né, de menores, né? Com todas as aspas de respeito, uma fundação casa do século XIX, né? E ele indagando como seria possível que uma subjetividade supliciada no século XVIII, né, uns 100 anos depois, no século XIX, abrisse espaço para um processo tão disciplinar como o molde, né, das crianças no reformatório, né? Como é que seria possível se pensar isso em tão pouco tempo, em termos históricos, tá? Então, vamos aqui fazer a nossa jornada no suplício. Alguém entrando? Entrando. Pronto. Damião fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado. Alguém está entrando. De vez em quando, sejam bem-vindos a todos, mas aí eu tenho que parar. Ser levado e acompanhado de uma carroça nu, de camisola. Gente, alguém está tendo latido de cachorro. Não dá para pôr no sem ruído, na configuração? Nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras, tá? Mas o bom é que tem um lado assim dramático, mas até cinematográfico nisso tudo. Triste, né? Dramaticamente, tragicamente cinematográfico, né? Em seguida, na dita carroça, na Praça de Grève, sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos. O pessoal sempre pergunta o que é atenazado. Atenaz são ganchos, tá, gente? Colocam-se, então, ganchos nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca, com que cometeu o dito parricídio, queimado com fogo de enxofre. Aliás, o parricídio aí, né?
Parricídio tem a ver com o pai, né? Mas nesse caso é um regicídio, tá? Isso depois a gente vê nas... Damião, ele tentou matar o rei, ele tentou esfaquear o rei. Maior dos crimes possíveis, tá? Queimada com a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, tá? Imagina você segurar uma faca com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, né? Bem nas tenazes, né? Nos mamilos, nos braços, nas pernas, nas coxas, né? E ele segurando a faca com enxofre, né? E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Então, imagina, o indivíduo está com as tenazes, com os ganchos, braços e pernas amarrados, cada um com um cavalo amarrado para fazer esticar, né? O indivíduo é um alongamento que é parecido com o do Pilates, perdoe a minha ironia insuportável, é difícil às vezes falar de um suplício tão difícil. Finalmente foi esquartejado, relata a Gazette de Amsterdã. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração. De modo que, em vez de 4, gente, foi preciso colocar 6 cavalos, porque não estava muito firme o negócio, né? Isso é um relato, gente. Você tinha um fiscal, um relator que fez essa ata. Isso é uma ata, tá, gente? Todo suplício tinha uma ata. E como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhes as juntas. Tá? Vamos entender que o suplício é um espetáculo atroz, lento, não era uma morte imediata, tudo isso a gente está... No suplício, às vezes, demorava 9 horas, tá? Porque era justamente um movimento de expiação dos pecados, né? E partindo do pressuposto que essa dor em vida representaria uma purgação dos pecados e uma melhor compreensão de Deus, né? Diante do crime cometido, né? Até um certo perdão no mundo celestial, né? Essa era a construção do sujeito. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis. Muitas vezes repetia: meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Entende, gente? Tinha uma expiação, e nesse sentido, uma elevação, né? Um perdão divino. Né? Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de São Paulo, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. Percebam, gente, essa compaixão da igreja, histórica da igreja. Alguém está entrando. E o cura estava lá sempre do lado, dando um apoio moral, né? Com palavras de consolo. Né? Vejam o lugar da igreja nesse ritual, né? O comissário de polícia Bouton relata: acendeu-se um enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal e mal sofreu. Pena, gente, que estava segurando uma faca com enxofre. Nem deu para queimar a mão, né? Depois, o executor, de mangas arregaçadas acima dos cotovelos, tomou umas tenazes de aço preparadas a roque, medindo cerca de 1,5 pé de comprimento, né? Imagina uma tenaz, um gancho assim, de 1,5 pé, né? Coisa assim, um gancho. Né? Atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito, e seguindo os mamilos. Ele tinha uma equipe de carrascos, gente, entendeu? Deu uma tecnologia, né? Imagina quantos carrascos para amarrar os cavalos, para colocar as tenazes. Aí tinha esse relator, né? Tinha o padre, era uma equipe, né, gente? Esse executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer. E o que ele arrancava formava em cada parte uma chaga, o tamanho de um escudo de 6 libras, né? Uma moeda de 6 libras em cada parte do corpo. Imagina a situação, olha a descrição, né? O rigor
metodológico da descrição, né? Depois desses suplícios, Damião, que gritava muito sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou fartamente sobre cada ferida, né? Aquele óleo derretido, né? Aquele chumbo derretido, né, gente? Imagina a situação. E a pessoa se olhando, né? Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. Então, o indivíduo estava atenazado, com chumbo quente, e ainda tinha que dar conta de ser amarrado nesses lugares, né? Entendeu? Essa era a situação do sujeito, né? Isso demorando horas, tá, gente? Relato a gente lê em 10 minutos, isso demorou horas. O senhor Le Breton, escrivão, tinha um escrivão, né? Aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Olha, que cuidado, um escrivão que está anotando, né? Tudo. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura da forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos referidos acima, ele levantava a cabeça de vez em quando, a cabeça e se olhava com destemor. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades faziam-nos sofredores inexprimíveis. Se não queria dizer nada, disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Beijava com formado crucifixo que lhe apresentavam. Estendia os lábios e dizia sempre, perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia. Enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma. Os do braço direito à cabeça, os das coxas voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias. Ele levantava a cabeça e se olhava várias vezes. Né? Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Ainda o expediente não tinha resultado, né, gente? Imagina a dor prolongada. 6 cavalos puxando e não tendo atração suficiente para arrebentar o sujeito, né? Enfim, o carrasco Sanson, percebe, tem vários carrascos aí, foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir. Ele disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. Olha aqui. Que rigor, né? O senhor Le Breton, de volta da cidade, deu ordem que se fizessem novos esforços, o que foi feito. Mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje, ainda o cavalo cai, né? Tendo voltado os confessores, falaram-lhe outra vez. Dizia-lhes ele, ouviu falar. Beijem-me, reverendos. Tinham vários padres, né? O senhor cura de São Paulo não teve coragem, mas o de Massílio passou por baixo da corda do braço esquerdo e beijou-o na testa. Os carrascos se reuniram e Damião dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. Rogava-lhes que orassem a Deus por ele e recomendava ao cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Sanson e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocando toda a força, levaram-lhe as 2 coxas de arrasto, isto é, a do lado direito para o primeiro e depois a outra. A seguir fizeram o mesmo com os braços, com as espáduas e axilas e as 4 partes. Foi preciso cortar as carnes até quase aos ossos. Os cavalos, puxando com toda a força, arrebataram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro.
Olha que rigor, né, gente? Tenham cuidado aí de escrever até as lateralidades aí, né? Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para lhe falar. Mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto, embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que assim que eles levantaram o tronco para lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Os 4 membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local cito em linha reta do patíbulo. Depois o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos de lenha, e se pôs fogo à palha ajuntada a essa lenha. Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de se consumir às 10h30 da noite, gente. Entendeu? Isso é um suplício que demorou meio-dia, tá? Os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 4 horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, então tinha o escriba, tinha padres, tinha os carrascos, tinha um regimento de arqueiros, né? Permanecemos no local até mais ou menos 11 horas. Alguns pretendem tirar conclusões do fato de um cão se haver deitado no dia seguinte no lugar onde fora levantada a fogueira, voltando cada vez que era enxotado. Mas não é difícil compreender que esse animal achasse o lugar mais quente do que o outro. Deixa alguém está entrando. Um momento. Algum comentário por enquanto, pessoal? Antes da gente ler o regulamento dos menores, alguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar. Podemos continuar? É uma linguagem um pouco diferente do Heidegger, certo, gente? Ligeiramente diferente. 3 décadas mais tarde, eis o regulamento redigido por Léon Faucher para a Casa dos Jovens Detentos em Paris. Artigo 17. O dia dos detentos começará às 6 horas da manhã no inverno, às 5 horas no verão. O trabalho é de durar 9 horas por dia em qualquer estação. 2 horas por dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às 9 horas no inverno, às 8 horas no verão. Vejam aí, os menores acordavam às 6 da manhã, né? Desenvolveu atividade até às 5, né? Falei errado, mas enfim. Levantar. Ao primeiro rufar de tambor, os detentos devem levantar-se e vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo rufar, devem estar de pé e fazer a cama. Ao terceiro, põe-se em fila por ordem para irem à capela fazer a oração da manhã. A 5 minutos tem algum trecho aqui que engoliu, porque, enfim, coisas do slide. A oração é feita pelo capelão e seguida de uma leitura moral religiosa. Esse exercício não deve durar mais de meia hora, então tem a relação com a religião, bem cedo, né? Trabalho. Às 5h45 no verão, às 6h45 no inverno, os detentos descem para o pátio, onde devem lavar as mãos e o rosto, receber uma primeira distribuição de pão. Logo em seguida, formam-se por oficinas e vão ao trabalho, que deve começar às 6 horas no verão e às 7 horas no inverno. Refeições. Às 10 horas, os detentos deixam o trabalho para se dirigirem ao refeitório, lavam as mãos nos pátios e formam por divisão. Depois do almoço, recreio até às 10h40. Escola. Às 10h40, ao rufar do tambor, formam-se as filas e todos entram na escola por divisões. A aula dura 2 horas, empregadas alternativamente na leitura, no desenho linear e no cálculo. Às 12h40, os detentos deixam a escola por divisões e se dirigem aos seus pátios para o recreio. Às 12h55, ao rufar do tambor, entram em forma por oficinas. A 1 hora, os detentos devem estar nas oficinas. O trabalho vai até às 4 horas. Às 4 horas, todos deixam as oficinas e vão aos pátios, onde os detentos lavam as mãos e formam por divisões para o refeitório. O jantar e o recreio que segue vão até às 5 horas.
Neste momento, os detentos voltam às oficinas. Às 7 horas no verão, às 8 horas no inverno, termina o trabalho. Faça uma última distribuição de pão nas oficinas. Uma leitura de 1/4 de hora, tendo por objeto algumas noções instrutivas ou algum fato comovente, é feito por um detento ou algum vigia, seguida pela oração. Às 7h30 no verão, às 8h30 no inverno, devem os detentos estar nas celas depois de lavarem as mãos e feita a inspeção das vestes nos pátios. Ao primeiro rufar de tambor, despir-se, ao segundo deitar-se na cama. Fecham-se as portas das celas e os vigias fazem a ronda nos corredores para verificar a ordem e o silêncio. Aqui a gente tem 2 gravuras, né? Uma do suplício, que é extração, impressão, né, de sofrimento atroz no corpo, no sentido de expiação, frequentemente usado tanto no sentido de afirmar o poder do rei sobre os sujeitos, né, e também o poder da religião. A gente teve isso muito na Inquisição, né, em vários momentos da história, né. A gente teve isso nas torturas militares, enfim, né, o suplício, na sua ponte com a tortura, ela é um exercício de um poder, né. À direita a gente tem uma árvore, né, amarrada com vários galhos, uma árvore torta, que representa, no caso, esse galho, a ortopedia, né, a disciplina como um mecanismo ortopédico, né, de extração de forças úteis, né, porque, no caso, a árvore torta vai ficar reta, de uma tecnologia de extração de forças úteis dos corpos, né, e de submissão, né. Disciplina, a gente vai ver que tem vários elementos, que me vem assim, no primeiro momento, é extração de forças úteis, docilidade, obediência, né, e vários elementos que no transcurso do nosso estudo a gente vai estudar, né. Em contraponto ao desperdício do suplício, porque o suplício é o menos poder, né, do supliciado, e é um esgotamento das forças úteis, né? É um esgotamento das forças do corpo, né? Porque é como se o indivíduo não valesse nada, né? Entendeu? Enquanto a gente vê, depois de alguns séculos, a disciplina como produção e maximização das forças úteis, né? Esse é o grande contraponto que vai estruturar grande parte do Vigiar e Punir. Pelo menos metade, até 2/3 do livro, ele vai mostrar essa articulação, né, dessas tecnologias de poder sobre os corpos, tá? Esse foi um tema meu desde a iniciação científica, eu trabalho esse tema desde sempre, né? Vários, até meu pós-doc, né? Esse é um livro central no Foucault. Quando eu diminuo a imagem, que alguém está entrando. O que nos leva a essa indagação da hipótese do Foucault a partir de 2 textos de arquivo, né? Isso é importante frisar, né? Não são textos principais, né? Ou ele consegue extrair noções de subjetividade, construção do sujeito, a partir de 2 textos completamente complementares, né? Um relato de um suplício e um relato de um reformatório, né? Menos de um século medeia entre ambos. E a época em que foi redistribuída na Europa, nos Estados Unidos, toda a economia do castigo, né? Aí ele fala de economia do castigo, tecnologia do castigo, né? Exercício do poder sobre os corpos, né? Construção de uma subjetividade, né? Como a gente é capaz de ver no relato do supliciado, ele invocando a Deus, né? Não culpabilizando os carrascos, até pedindo para eles fazerem um serviço bem feito, essa emanação da alma, né, do supliciado, atravessada por toda uma rede de poder e de saber, né? Dando margem para o que a gente chama de genealogia em Foucault, que é os estudos sobre saber, poder e corpo, né, em Foucault, né? Eu tenho uma eletiva que eu dou na graduação e na pós, que é só sobre genealogia, né, do Foucault, né? No caso, genealogia, os livros centrais são Vigiar e Punir e História da Sexualidade 1, tá? Se quiser, são os básicos, né? Tem um mundo de cursos, tem dezenas de cursos do Collège de France, enfim. Muitos artigos publicados do Foucault, mas quem quiser introduzir na genealogia, a porta de entrada justamente é o Vigiar e Punir.
E é importante ler a história da sexualidade, porque ele vai desmoronar a psicanálise, vai desmoronar o saber específico e vai mostrar as relações de poder que existem ao redor do dispositivo da sexualidade. Mas isso é um outro livro, né? No que se refere ao primeiro capítulo, ele traça, assim, primeiro, o caráter negativo do poder do rei soberano, né? E que isso mostra um certo exercício do poder que depois vai ser reconstruído na modernidade, no sentido oposto, tá? Qual que é esse poder do rei soberano? O rei soberano, ele é o representante de Deus na Terra, ele tem o poder de vida e de morte. A frase que está no terceiro item aí é a frase-chave, né? Direito de causar a morte ou de deixar viver. Vou até repetir. Direito de causar a morte ou de deixar viver, porque ele tem acesso a todos os bens materiais e imateriais do reino dele, inclusive os súditos são propriedade do rei, né? Do rei absolutista, né? Então ele pode apreender as coisas e os corpos da maneira que ele bem quiser, pode dispor delas. E dentro dessa premissa, né, é possível considerar que a maior agressão que possa existir no contexto do poder do rei é justamente a agressão ao próprio rei, né, que é o regicídio, né? E qualquer outra agressão, ou seja, a outros sujeitos, ou a outros bens materiais, também representam uma agressão indireta ao corpo do rei, né? Numa correlação onde a gente tem esse poder de se apropriar do corpo, né? Eu não vou seguir slide um por um, não, tá, gente? Eu projeto o slide, vocês vão ler o slide, eu vou estar falando em cima, tá, gente? Eu não sou escravo de slide, tá? Numa configuração na qual o suplício, essa conceituação do suplício é muito boa, gente. Algumas partes do slide que são assim, que é bom ler, né? É uma pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz. É isso que é suplício. Né? Uma incidência de um poder sobre o corpo tem que imprimir dor, tá? E pode ser uma atrocidade, né? Porque é um exercício de poder, né? As torturas poderiam ser... dizem que a pior tortura que existe é a pessoa ficar embaixo de uma água, uma tortura chinesa, né? Que é ficar embaixo de uma água pingando na cabeça. Vocês sabem disso, gente? Dizem que depois de uma hora, duas, a água vai pesando e a pessoa vai morrendo, porque é como se o cérebro estivesse estourando, entendeu? A pessoa morre com uma gotinha de água pingando na cabeça. Não é exatamente atroz, né? É uma gotinha de água. Depois de horas a pessoa morre. Mas o suplício propriamente dito é atroz, né? É mais ou menos atroz. Né? Porque é um teatro das punições, é um ritual. Por isso que ele deve ser lento, por isso que ele deve ter etapas. Né? Inclusive, como a gente acabou de ver no relato, se, por exemplo, o carrasco faz o suplício muito rápido, o público se revolta. Entendeu? Porque é uma expectativa internalizada no público de um teatro dos horrores, né? Um teatro das punições. Né? Que tem, ao mesmo tempo, um poder de imprimir esse poder diretamente sobre o corpo do supliciado, mas diante de todos os demais, no sentido de reforçar o poder do rei, né? O poder da autoridade, seja ela qual for. Não é porque a gente não é supliciado que a gente não sinta os efeitos do suplício, né? É um poder que se irradia a partir de um teatro dos horrores. Né? E aqui a gente vê as categorias, né, gente? Vê algumas categorias. Enfim, só ver onde é que eu vou para não dar muito spoiler. Mais ou menos por aqui. O segundo capítulo é propriamente o suplício. Eu vou falar do caráter. Eu vou só dar uma introdução do suplício. Perdoa quem for. Sou eu, fica à vontade. Só você pode falar um pouquinho do suplício, mas depois você vai desenvolver o que é propriamente. Vou só colocar algumas figuras só para a gente entender. Fica à vontade, viu? Eu deixo. Vejam aqui, pessoal. A gente tem a forca, mão, língua cortada ou furada, arrebentado vivo, espiar na roda,
membros arrebentados até a morte natural, queimados vivos, queimados estrangulados, puxados por 4 cavalos. Uma tecnologia, gente. Acessórios, a exposição do supliciado em público, né? Tem a roda, né, que a pessoa pode ser amarrada na roda para girar, né? A coleira de ferro, o açoite, a marcação com ferrete. Isso me fez lembrar, eu fui na cidade de Lucca, na Itália, tem um museu da tortura, né? Até tem em algum lugar as fotos, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso ilustrar, assim, o requinte, né? Você entra lá no salão que tem no mínimo uma centena de máquinas de suplício, tá? Usadas na Idade Média, né? Que não é só doer, é imprimir um exercício de poder, uma marca sobre o corpo. Né? Um movimento onde funciona uma dissimetria entre o súdito soberano, o corpo humano, né? E uma reativação de poder que não tem valor de mercado, porque a gente não vive o capitalismo. O capitalismo ele vai extrair as forças úteis nos corpos, essa é a tese do Foucault, né? E por isso, a partir de então, a gente vai haver a transmutação de uma sociedade absolutista, soberana, ao redor do poder do rei, e uma sociedade que vai extrair dos corpos o seu maior potencial e vai potencializar o potencial. Perdoe o pleonasmo aí, né? Porque a técnica disciplinar, a gente está na Semana das Olimpíadas, a gente está vendo os corpos atléticos aí, tendo uma extração sobre-humana de potência para ganhar a tal da medalha. Né? Só que isso que é usado no sentido do esporte é usado nas fábricas, nos conventos, né? Nos quartéis. Né? Só aí anota um detalhe, que isso aí não está no curso, né? Mas assim. Aí vocês vão perguntar, professor, né? Mas as disciplinas sempre existiram na história da humanidade desde a antiguidade, né, em várias civilizações, né? Qual que é a diferença da disciplina do samurai ou da disciplina do monge no monastério, né? A disciplina de um exército grego, né, para a contemporaneidade, né? O que acontece é que o capitalismo, aquilo que eram experiências locais de certas organizações, né, como um convento, como um quartel isolado, né, virou uma técnica geral de dominação, na qual todos nós estamos disciplinados, né, a trabalharmos 8 horas por dia, a gente ter as nossas asceses, num movimento cada vez mais doce, né? Hoje em dia você fica disciplinado no TikTok, ou não, né? Mas, assim, só fica disciplinado, eu fico disciplinado em outros aqui, tá aqui o meu, mas eu não uso o TikTok, né? Eu tenho outros, não estou fora da história, né? Mas hoje as técnicas são cada vez mais doces, cada vez mais leves. O indivíduo é incitado a se submeter a um esquema disciplinar, né? Levando-se em conta que esse livro foi escrito em 1975, e hoje em dia a coisa mais disciplinar que tem é isso aqui, né? Esse celular que está aqui, né? Na minha mão, né? Todo o nosso cotidiano fica diagramado a uma disciplina, a um poder disciplinar virtual. Deixa eu ver até onde eu vou. Eu vou parar aqui no explicado para não dar muito spoiler da aula que vem, né? Funciona essa simetria no suplício, e que existe todo um processo que não é só maquínico, ferramental, né, instrumental, mas tem o interrogatório, tem a pessoa que passa pelas ruas da cidade, o cartaz que é pendurado, né? Leituras de documentos, tanto no sentido do relato, como no sentido do papel da igreja, do escrivão, né? O escrivão, ele representa, assim, o rei, né? No sentido do relato, desse testemunho, dessa ocorrência, né? O boletim de ocorrência da época, né? A queima dos cadáveres, a distribuição das cinzas, né? Arrastado e exposto na beira da estrada. Isso me lembra muito Tiradentes, né, que foi esquartejado, né, as partes todas expostas nas ruas de Ouro Preto, né. Minha amiga Yara, que é de Minas Gerais, pode dar um relato mais específico dessa situação. E aqui a gente vê, se você for em Paris, lá no Museu de Saint-Sulpice, né, que tem aquela igreja,
Quem conhece Paris ou quem irá conhecer, a gente tem lá a Ilha de France, né, que é a ilha onde tem o Notre Dame, né, a igreja de Notre Dame. À direita você tem a igreja de Saint-Sulpice, que é uma igreja maravilhosa, cheia de mosaicos, e ao lado a gente tem o prédio da Justiça, no qual a Maria Antonieta ficou presa. Então a gente tem a celinha da Maria Antonieta, minúscula. Imagina ela sair de Versailles, se levar ela numa salinha minúscula. Assim, tem assim 4 metros quadrados, né? Foi preservado, e aonde também ficou o Damião. Isso daí eu tirei essa foto nesse lugar. Inclusive o Damião, por ele ter tentado matar o rei, ele foi um caso assim famoso, né? Fez história, né? Aqui a gente tem os relatos dos suplícios, né? E um deles é a descrição do caso do Damião, que a gente acabou de ver. Nisso acaba a nossa aula inaugural de hoje, gente. Levando-se em conta, só para vocês terem uma... Porque se eu fosse dar todos os slides, eu ia fazer um mapa do livro inteiro. Eu acho que eu ia roubar um pouco da experiência dos outros facilitadores, tá? Mas esse é um livro-chave do Foucault, que foi um divisor de águas. Nós vamos estudar um livro-chave, que foi um livro que inaugurou a fase genealógica. Um livro que é usado para... Aí a gente começa a entrar naquilo que a gente chama de processo de subjetivação, tá, gente? Percebam assim, a gente está saindo de uma linguagem ontológica, mesmo de um autor que demole o sujeito, tá, gente? Vamos fazer essa advertência, né, que a gente viu na nossa jornada, que o Heidegger, ele não faz uma antropologia, ele não faz um discurso do homem, ele faz uma descrição a partir da dimensão do ser, na qual ele também demole o sujeito, tá? Mas ele ainda parte de uma dimensão do ser, né? Foucault, ele vai dizer que a gente é atravessado pela história, e a gente só a partir do relato do Damião, a gente já percebe que tem todo um eu aí sendo esquartejado, né, pedindo expiação, sendo complacente com os carrascos, né, pedindo perdão a Deus, né? No relato do suplício, a gente vê que tem esse campo de um sujeito, né, um discurso do eu que é construído dentro de uma rede de suplícios, de uma relação de poder. Isso já ilustra o que a gente vai ver nesse livro, que é a tônica do Foucault, que é a subjetividade emerge das relações de poder. E que é diferente o indivíduo que está no reformatório, o jovem que fez algum crime, que foi para o reformatório, como também a gente viu hoje, né? Ele estuda, ele tem os horários, ele tem as regras, os horários para levantar, os horários para dormir, os horários de trabalho, os horários de oração, né? Entendeu? Então, isso cria um poder disciplinar que cria uma outra forma de sujeito. Com isso, a gente, para nós, que muitos de nós somos zelosos pela psicologia, ele vai demolir a psicologia e a ontologia. Então, como a gente acabou, só estou dando um horizonte, né? Mesmo a questão do ser. Como a gente pode falar de um ser, o ser no suplício é diferente do ser no reformatório, né? Hoje, que é um dos dias mais frios do ano, né? Na questão de meramente temperatura, nós estamos aqui abrigados, nossa subjetividade é diferente de grande parte da população que está passando pela maior data de frio do país, em favelas, em cortiços, né? Ao Deus dará, né? Ao Deus dará, que de fato é uma relação de poder, né? Então, é esse campo, né? É olhar a partir dessa relação de forças, né? E que vai ser a partir de um outro olhar, entendeu? De um outro lugar. Para mim, que eu sou professor de psicologia humanista, eu fui contratado porque eu fui o único candidato que tinha a crítica do humanismo, entendeu? Então, assim, o homem, já inaugurando a leitura de Foucault, o homem é uma criação moderna, né? Uma criação do discurso moderno. Tem essa natureza do homem, né, para Foucault, e o humanismo que a gente está vendo nesses dois exemplos já mostra que criam sujeitos diferentes. Existe um humanismo no suplício que é diferente do humanismo na disciplina, né?
O humanismo existe como produção, né? Mas não como verdade da natureza. Tá? Então, na verdade, o Foucault ele vai mostrar como o humanismo constrói sujeitos. Né? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa aula inaugural. Agora é o momento da gente fazer as nossas partidas. Guilherme levantou a mão. Olha a ansiedade. Eu tava aqui me segurando pra falar. Aproveitar que o meu cachorro tá quieto. Sim, o cachorro que tava latindo era o meu. Primeiro, muito obrigado, Fernanda. A gente percebe que sua apresentação foi maravilhosa. A gente percebe todo o seu afeto pelo tema, né? Transborda. E realmente, né? Ninguém me avisou que esse livro começava com suplício. Eu li a primeira página, eu já parei, eu dei uma olhada. Nossa, é outro tom de escrita, né? Foi uma descrição minuciosa que arrepiou, né? Você é jogado de frente com estruturas de tortura mesmo, né? E é tão... E ele dá esses dois exemplos, um seguido do outro, né? O castigo físico e a disciplina no reformatório, né? Como o tempo cronológico é usado para colocar regras no corpo das pessoas, né? 5 horas da manhã no verão, 6 horas no inverno. Isso a gente faz até hoje, né? Tem que acordar para ir para trabalhos. Você levanta às 6, às 5, pega o ônibus que passa naquele horário. Se você não pegar aquele ônibus, você não vai, né? E tem um horário. Hoje em dia a gente está tudo desregulado por causa da invenção da luz elétrica, né? O que muda o relógio interno metabólico. E eu gostei muito conforme ele foi escrevendo no capítulo, ele passou de uma atribuição de figuras específicas para administrar a punição para figuras técnicas. Ele mostra o psicólogo, ele mostra o médico, ele mostra o carcereiro, ele mostra o dito juiz, né? O quanto essa disciplina, esse poder, ele foi se disseminando com pessoas que têm esse saber, né? E que esse saber pode ser usado para normatizar, disciplinar, controlar, e algo muito interessante. Porque até hoje eu sempre digo que a psicologia é, por excelência, a ciência da normatização e da normalização, porque ela se aplica a todo mundo, né? Hoje ela diz o que é normal e te dá a receita para se fazer normal, né? E a gente compra. Eu queria aqui citar uma parte que se refere diretamente a isso, né? Que é na página 25, no final do parágrafo que está na parte de cima. E a sentença que condena ou absolve não é simplesmente o julgamento de culpa, uma decisão legal que sanciona. Ela implica uma apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para uma normalização possível. Ou seja, se dita o que é aceitável ou não, o que pode ou não pode ser feito. Isso é técnico, isso é ciência, né? E essa é a questão, né? Existe tal coisa como uma normalidade a ser aplicada ou se cria padrões de normatividades que são ditos como regras, né? Aplicados e feitos valer assim. Bom, Tati, por favor. Oi, pessoal. Oi. Eu estava escrevendo porque vou ter que sair às 6, infelizmente. Mas eu estou super ansiosa, animadíssima para começar essa nova fase. Eu queria até ter escrito no WhatsApp 30 minutos antes, como eu estava tão ansiosa para começar. Porque essa leitura tá deliciosa. Ela é tão atual. Ela é absurdamente atual. Inclusive, falando sobre... E como tudo é construção, né? Construção de modo a se manter o poder.
é impressionante. Você vê isso em cada vírgula colocada. Bom, eu vejo, pelo menos, cada vírgula colocada ali do Foucault. E o que eu queria compartilhar com vocês, quando eu comecei a ler os artigos da Casa de Detenção dos Jovens, eu falei, gente, não mudou nada. A gente está falando de quase 1800, 1700 e alguma coisa, né? Que foram 3 décadas depois da morte do Suplício lá, né? Do Demi. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. E como o povo se disciplina sem saber, e ele deu uma pinceladinha disso no meio do texto, né? Como eu estou lendo em PDF, infelizmente eu não consigo grifar, não consigo escrever em cima, eu estou assim meio desesperada, eu vou comprar o livro. Mas é impressionante como na pandemia essa disciplina ficou desregulada e as pessoas estão desesperadas com os seus planners, para voltar a essa disciplina das 7 às 8 eu acordo, das 8 às 9 eu... É impressionante como elas se sentem, inclusive, culpadas de não estarem desta forma disciplinadas, né? Porque... E como lhes angustia o não estar dentro desta forma onde ela pode escolher o que ela quer fazer, onde ela se vê livre, olha que angústia, se vê livre para ocupar-se no tempo. É impressionante. Gente, eu vou ter que sair agora. Muito obrigada. Amei a aula. Até semana que vem. Beijo grande. Beijo, tchau. Então, pessoal, lembrando que são técnicas gerais de dominação na contemporaneidade, né, gente? Na qual os saberes e poderes se reforçam mutuamente, todos os saberes humanistas, tá, gente? Psiquiatria, psicologia, medicina, fisioterapia, entendeu? Nutrição, entendeu? Pensa no saber moderno e você vê produzindo uma subjetividade, né? Produzindo um campo de verdade. Yara, por favor. Que bom que sou depois da Tati, porque eu achei interessante, porque quando eu li o capítulo, na parte do reformatório, para mim foi estranho, mas não tanto. Mas quando o Fernando leu, foi me dando uma vergonha alheia, assim, eu fui encolhendo, assim, eu sou pedagoga, eu já fui professora de jardim de infância, né? Já trabalhei com criança de 4, 5, 6, 20, 40, 50. E eu me lembrei muito no meu tempo de jardim, de pré, que nós tínhamos momentos de compartilhar, todo mundo em rodinha, né? E o problema não é a rodinha, mas era como era essa tecnologia para chegar na rodinha. Todo mundo em fila, segurando um no ombro do outro. E eu fiquei pensando, e o Fernando lendo, e foi um filme na minha cabeça. Eu falei, gente, em que medida esse ritual, essa tecnologia contribuiu para a docilidade dos corpos dos meus alunos? Eu fiquei com uma vergonha na hora que ele foi lendo, nossa, meu Deus. Mas o mais interessante é que quando eu li, eu não passou. Isso passou, né? Então, o fato de ouvir o outro, né, ouvir Fernando, me fez lembrar e falei, nossa, que vergonha, porque até hoje, se eu for numa escola, aquilo que Tati colocou, né, que tudo não parece muito atual, porque se eu for numa escola, isso continua, né? Essa educação assim, essa forma, continua. E quanto mais ela está estruturada assim numa escola, talvez os pais avaliem como excelente, né? Que é disciplina. Agora, uma outra coisa que até o Fernando colocou, que também eu acho que é o outro lado da disciplina, o que eu fiquei pensando, essa disciplina, ela não é de todo ruim, né? Não é. Porque eu fiquei pensando aqui, o Yamadou Costa, não é isso? Que toca violão bem demais. Ele tem uma disciplina,
Eu com certeza. É Yamadou? Não sei. Ele, para tocar, ele tem uma habilidade, mas ele teve uma disciplina que o transformou e numa arte. Então, essa disciplina não é ruim, mas como que a apropriação dessa disciplina, até na leitura eu fui vendo isso, quer dizer, pega-se essa disciplina, mas esse poder, ele apropria e transforma isso numa tecnologia de dominação. E é interessante que como esses corpos vão assumindo isso como uma coisa natural, né? Então, se ele toca 8 horas por dia, se ele não faz intervalo, então nós vamos transformar isso numa tecnologia e vamos também exigir que os trabalhadores, que nós vamos assimilando isso. Então, eu acho que esse texto, essa primeira parte, me fez pensar muito nessa questão dessa apropriação dessa tecnologia. Essa tecnologia, como o Fernando já colocou, né? Essa tecnologia do poder e de apropriação e de uma pseudoeducação, né? Como nós vamos nos moldando, né? É isso. Só fazer 2 à parte antes do Alexandre. O Kant, aquele filósofo, ele foi disciplinar a vida inteira, ele nunca saiu da cidade dele, e ele atualizava o relógio da igreja a partir do momento que o Kant passava em frente à igreja, que ele passava todo dia 18 horas para fazer a caminhada dele. O Kant, ele dizia, não é importante que a criança, quando vai à escola, aprenda coisa nenhuma. Dizia assim, mas é importante ela ir, saber que ela tem horário, que ela vai sentar na cadeira, vai ficar não sei quantas horas na cadeira, né? Tendo alguém dizendo alguma coisa para ela, né? E vivendo a experiência disciplinar, mesmo que ela não aprenda nada, ele dizia. E uma outra coisa, gente, isso foi dito nas entrevistas do Foucault depois da publicação do livro, que as entrevistas sempre compunham, né, o livro propriamente. Ele dizia, né, eu não sou contra a disciplina. O tema não é disciplina propriamente dita, mas é sociedade disciplinar. Tá? Esse tema, porque senão isso vira Para a gente estar aqui questionando o sujeito contemporâneo, a gente está disciplinadamente diante de uma tela de computador. Então, a questão não é disciplina. Disciplina é boa ou ruim. É que o elemento disciplina foi elemento-chave na constituição de uma sociedade disciplinar. Ele falou que o tema dele era sociedade disciplinar. Então, era disciplina propriamente dita, tá, gente? Porque senão, daqui a pouco, a gente está projetando o nosso ego contra as disciplinas. Alexandre, por favor. Oi, gente, tá, dá para ouvir? Sim. Então, lendo Vigiar e Punir, eu nunca tinha lido, né? E eu tinha lido A História da Loucura, que foi escrito, acho que bem antes, na década de 60, pelo Foucault, né? E acho que no começo da década de 60, 1961, 62. E é engraçado que essa apropriação, né, do corpo, e na História da Loucura, ele conta a história do nosocômio, do manicômio, né? Com os requintes de tentativa de poder sobre os corpos e as mentes, né? Não é só aquela coisa do poder, das regras que a gente tem que instituir das disciplinas, mas também da apropriação da saúde psíquica, né? E é legal que, lendo Vigiar e Punir, eu lembrei muita coisa lá de Salpêtrière e Bicêtre, que eram verdadeiras prisões, né? E que, na realidade, eles começaram a criar um hospital psiquiátrico, começa ali, né? Os manicômios com a higienização, né? Das grandes cidades. Então, ali não tinha só os loucos, tinha os pobres, os miseráveis, os bandidos, né? Era uma forma de prisão, de aprisionamento daqueles que fugiam às regras, às disciplinas, né? Ou pela loucura, ou pela pobreza, ou pela falta de opção, né? E engraçado que os regimentos... Hoje eu trabalhei no hospital psiquiátrico.
Eu sou um economista de castigo. Eu me vejo um economista moderno do castigo, porque essa coisa da internação, do tempo que a pessoa vai ficar internada, ainda que eu trabalhe numa instituição que tenta ser o mais, não vou dizer humanista, porque não é, mas eu diria que o menos manicomial. A gente trabalha com tempos de internação de curta permanência, né? A gente entende que aqui é uma passagem, não é um fim, enfim. Mas existe, o que eu interno de gente, porque, como castigo, que vem lá da outra cidade, porque o cara não está se comportando bem, família que quer internar, às vezes eu brigo para não internar, mas assim, eu sou escravo de algumas regras. E aí me vendo com o poder eu sou o cara que interna aqui. Eu tenho o poder de não internar. Às vezes a pessoa vem encaminhada por um médico de outro lugar, às vezes ordem judicial, inclusive. Eu tenho o poder de não aceitar. É muito louco isso, né? E na maioria das vezes eu aceito. Aceito até como... Não, as pessoas vivem em situações paupérrimas, né? Geralmente são pessoas de classe social bem baixa mesmo, onde não tem recursos de atenção psicossocial, onde ele mora, e se tem também, assim, muito... Ainda mais com a pandemia. O álcool, por exemplo, aqui tem muito alcoolista. O álcool é uma coisa difundida, né, na nossa história, né? Tanto como remédio, como droga, né? E que também se torna uma forma de tortura, né? Aos alcoolistas é permitido beber. Na realidade, eu, por exemplo, não sou contra o uso de droga nenhuma mesmo. Não sou a favor de uso de várias, mas assim, e sou a favor de uso de algumas. Porém, não é essa a questão, mas a sociedade coloca as regras, né, do que é proibido, do que não é. Pra você ter uma ideia, tem pessoas que tentam internar seus... Eu só vou dar um exemplo. Há 20 anos atrás, eu atendi um menino de 14 anos. A família foi chamada pela diretora da escola, que o menino foi encontrado com um grupo dentro do banheiro fumando maconha. O menino, isso era a história inicial. O pai puniu o moleque, bateu no moleque, deixou de castigo, não sei o quê. O menino, quando veio comigo, ele estava fumando crack na época. E ele me contou, eu não tinha fumado maconha naquele dia que o pessoal estava fumando, eu só estava junto com eles. Ele foi expulso da escola, ele foi castigado pelo pai, e o que sobrou para ele? Porra, eu tô fudido. Começou a fumar maconha. Que também não existe essa escada, a maconha leva a drogas pesadas. Existe o contato, né? A exposição, que começa a ter exposição com várias situações. O acesso fica mais fácil. Então, assim, você imagina que a própria... Não precisa da justiça. A própria escola sacaneou com o moleque. O diretor, ao invés de chamar, né? A família sacaneou. Então, assim, essa coisa do vigiar e do punir tá incrustado dentro da gente. E ainda compondo contigo, a gente vai ver nesse livro. A prisão funciona, o hospital funciona, o quartel funciona. A privação da liberdade, não. Mas ele vai colocar a questão, não é se a saúde funciona, a educação funciona. A questão não é se funciona, se não funciona. Mesmo não funcionando, já tem seu efeito disciplinar, entendeu? Disposição dos corpos e almas. Pode funcionar para ser dominado. Pode funcionar. O governo, esse biocontrole, né? Esse governo dos corpos, né? Sociedade de controle. Né? Então é isso que ele coloca. Gente, só fazer uma propaganda. Quem quiser ler sobre Corpo e Alma em Foucault, procura Corpo e Alma em Foucault, meu artigo. Achei que a gente já trabalhou uma vez, não foi? Já trabalhamos. Quem quiser rever, Corpo e Alma em Foucault, Fernando de Almeida Silveira, está toda lá a questão de corpo e alma em Vigiar e Punir, história da sexualidade. Questões, pessoal? Pensando que é uma outra... Café, Daniela, saudade de você. Oi, professor. Estou de férias aqui acompanhando vocês. Não, eu só queria comentar que eu não, como eu estou de férias e meu computador foi para o concerto, não consegui ler o livro até a parte de hoje. É assistir, estou pegando pela apresentação e estou aqui ansiosíssima para ler
e, assim, impactada. Eu estava muito ansiosa para a gente começar Foucault, e impactada com a apresentação do Fernando e com os comentários de vocês, né, sem fazer a leitura. E com certeza, fazendo a leitura, eu vou ficar provavelmente ainda mais impactada. E acho que bom que a gente escolheu essa leitura, porque ela é bem necessária para o momento que vivemos, né? E é isso, só comentar mesmo assim, tipo, gente, eu nem li e eu já tô chocada. Só relembrando, assim, antes do Guilherme falar, para quem chegou depois, em sequência ao Vigiar e Punir, a gente vai ter o encontro de estudos de sexualidade online, estudando texto Junk, tá, do Paul Preciado, tá? A gente não vai ter o aquecimento 2021, mas vamos ter encontro de estudos de sexualidade online, que a gente está em vias de fazer o registro, né, na Câmara de Extensão, vão ter 60 vagas, tá, gente? Então, vocês serão avisados, avisadas, para se inscreverem, tá? Guilherme, por favor. Eu só queria comentar, aproveitando que o Alexandre está aqui e deu essa deixa do hospital psiquiátrico, esses dias eu estava estudando não, né? Eu estava relendo o livro que todo mundo aqui, se alguém fez psiquiatria ou psicologia, leu o Psicopatologia da Galo Rondo, né? Que eu acho que é o mínimo do mínimo. Eu estava lembrando, lendo lá, você chega na parte de esquizofrenia, né? Tem lá delírios, se não forem em contextos religiosos, né? Eu fico pensando, como assim? Ou é delírio ou é delírio. Independente do contexto, tem que ser, é delírio, né? E eu fico pensando, isso é extremamente libertário. Como assim? Não é delírio se for numa experiência religiosa. Olha a normalização do que é aceito, do que não é aceito. Sabe, isso é algo que ficou na minha cabeça, né? Assim, não contei para ninguém, mas existe delírio maior do que uma entidade metafísica que reina todo mundo? Assim, Existem formas de delírio, não é. existem pensamentos delirantes, existem ideias delirantes, existe o delírio. Se a gente for falar sobre a psicopatologia, eu conheci o Dallaron, ele quer classificar de uma maneira psiquiátrica, mas na realidade você tem razão. O fanatismo pode levar a um devaneio, a um delírio, é óbvio. No mínimo é um delírio místico, né? É um delírio religioso. A gente não chama de delírio religioso, mas a gente chama de delírio místico, porque essa coisa do divino acaba tendo uma conotação mística e não necessariamente religiosa ou espiritual. Não existe um delírio espiritual. Existe o delírio místico nesse caso que você quer referir. E ele é referido. Então não dá para falar que aquele delírio religioso não é delírio. Pô, claro que é. Né? Ele fala, com exceção do conteúdo da situação religiosa. De forma alguma. Mas aí é bem controverso, né? Porque aí a gente começa a ir especificando e percebendo que aí, às vezes, a gente pode estar patologizando experiências místicas diversas. Claro. Né? Eu estou falando de delírio mesmo, do cara. E por outro lado, a gente pode estar, né, as diversas religiões, por exemplo, podem estar tratando de maneira espiritual algo que é da ordem da desordem psíquica, do sofrimento psíquico mesmo. É um campo delicado, né, para você interpretar e dizer assim, ó, você está delirando, porque a interpretação da pessoa e a experiência espiritual dela, né, também é considerável. Como que você vai negar? E às vezes a pessoa está num sofrimento grande, absurdo, o campo religioso que ela vive está tratando aquilo de maneira espiritualizada e está lá dizendo que é algum tipo, né, de possessão demoníaca, por exemplo, e a pessoa está precisando de uma intervenção de saúde, né? Às vezes pode ser uma experiência positiva no sentido de você ter um êxtase ou mesmo uma contemplação legal, mas muitas vezes as religiões servem também como correção, né? E aí esse que é a parte delicada, né? Porque às vezes a gente pode querer patologizar a experiência que é positiva, de a pessoa tá lá tendo um êxtase, uma coisa que não faz mal para ela,
e não faz mal para o contexto, e a gente está querendo, né, medicalizar e patologizar, e às vezes a gente pode estar ignorando aquilo que traz um sofrimento, e a gente está ignorando porque está em contexto religioso. Então, é bem controverso. Eu posso dar um exemplo que aconteceu na minha família, e que, assim, eu acredito, mesmo eu sou uma pessoa que eu quero ser cético na hora que eu estou trabalhando como médico, mas, assim, eu tenho um padrasto que já faleceu, e ele tinha um filho, ele tem 3 filhos. O filho mais velho, ele tinha uma doença que a pálpebra caía. O cara bonito pra caramba, com 18 anos, namorava um monte de menina, não sei o quê, e de repente ele começou a ter esse problema. Aí, não melhorava, eles achavam que era uma doença neurológica. E o meu padrasto foi tudo quanto é lugar que vocês imaginam. E aí, indicaram pra ele ir num fulano lá na Moca. Tá, foi lá. O cara chegou lá, perguntou onde morava o fulano, mora ali e tal. Bateu na porta, aí o cara falou assim para ele, ó, amanhã o seu filho vai ser atendido por uns 200 médicos, e daqui uns dias ele vai sofrer um acidente e vai melhorar. Aí meu padrasto olhou, pensou assim, falou, puta, que furada, né? Né? Essa coisa de adivinhação, né? No dia seguinte, ele tinha uma consulta lá no Hospital das Clínicas e tinha todos os alunos vestidos de branco lá, então foi essa a interpretação que ele fez. Os caras levaram ele no auditório, lá tinha uma porrada de aluno lá para estudar o caso dele, que era um caso que não melhorava. Ele foi viajar de férias num avô dele, que era um fazendeiro em Itápolis. O avô deixou ele andar a cavalo mesmo, ele não estava enxergando nada. Ele caiu do cavalo, na sequência ele melhorou. Abriu o olho e melhorou do problema. Aí meu padrasto que fez foi procurar o cara. Quando ele chegou lá na rua, ele perguntava, ninguém sabia daquele cara, a casa não existia. Aí falou, puta que pariu. Aí fodeu, né? Será que ele estava delirando? Aí foi um delírio conjunto. Aí ele ficou muito impactado, aí ele acreditou, né? Porque ele foi lá porque ele falou, pô, vou falar com o cara, porque o cara falou alguma coisa. Não existiu a casa, não existia a pessoa. Nunca ninguém tinha ouvido falar. É muito louco isso. E eu acredito porque ele não Tem vários roteiros de série de terror, filme de terror que começam assim. Vários. Mas assim, também tem essa questão, né? O delírio pode ser até de verdade. Mas se esse delírio ele é conido, ele é interpretado nesse contexto, ele pode não causar sofrimento. A pessoa pode ter uma patologia, tá tudo bem, tá tudo certo. Pelo contrário, o louco, ele não é ruim estar louco, é ruim se ele estiver sofrendo. Sim. Pode ser louco, a sociedade é que se incomoda com o louco, e não necessariamente... Agora, se o louco se incomoda com a loucura dele, aí é muito sofrimento. Não, isso só contando experiências pessoais, né, nesse caso. Eu fui criado católico, né, contra a minha vontade, né, como todo mundo, né, evangelização desde antes de eu sair da vagina da mãe. Aí, né, chegando lá na minha idade para fazer crisma, né? E teve aquele retiro, mas nossa, começou um negócio lá de entrar o Espírito Santo no corpo, o povo caindo no chão. Eu só fiquei assim, eu peguei essa parte, tira daqui, eu vou chamar a polícia. Vai embora. Ele me tirou do meio do retiro pra cá, porque senão eu ia chamar a polícia, eu não queria ficar ali. Não, mas isso foi uma experiência muito, muito estranha pra mim, né? Porque os povos lá começaram a falar uma língua estranha. O povo. Assusta, né? O meu amigo caiu do meu lado, eu só fiquei, Jesus. Falei, eu vou embora. Enfim, pessoal, mas perdão, estou te cortando, Guilherme. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Começamos nossa jornada. Alguém quer expor sua experiência de delírio que a gente compartilhado? Giovana, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada, professor. Eu tô morrendo de vergonha. Quem me incentivou a falar foi o Henrique, da minha percepção de ter lido Foucault antes, e agora com essa leitura coletiva que a gente tá fazendo, né? Eu li Vigiar e Punir, o começo dele, essa parte do suplício, no começo da faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar do Foucault e eu não estava entendendo nada. Vigiar e Punir, suplício, o que é isso? O que está acontecendo?
E aí eu abandonei, assim, a leitura, fui ler outras coisas como História da Loucura, né? Os Anormais também eu comecei a ler, não terminei nenhum ainda. Aí pro Encontro de hoje eu reli, né? Essa parte do Vigiar e Punir, e aí tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Aí eu tô achando muito interessante, porque eu tô fazendo uns links, igual os meninos falaram, né, com História da Loucura, né, de como que você colocar um normal e patológico, né, que aí eu lembro do livro do Canguilhem, é uma disciplina também, a maneira de docilizar os corpos e de controle, né. Aí era isso que eu ia Sim. falar. E o Foucault foi aluno do Canguilhem, né? Entendeu? Esse é Barreto. Enzo? Oi. Oi? Não, só queria compartilhar um pouco da minha experiência, que para mim foi muito aliviador ler Foucault depois de ler Heidegger. Porque Heidegger ficava horas em um parágrafo, e Foucault dá para ler gostosamente e pegando o feeling. Então é sair de uma coisa e ir para outra. Foi muito bacana ler Foucault. O Heidegger revirou do túmulo. O Heidegger e o Foucault reviraram do túmulo agora. É, porque. E agora tô ansioso para ver aí os próximos capítulos. Eu vi lá que é 27 páginas, né? Aí eu pensei, nossa, quanta coisa. Mas uma coisa é ler 27 páginas de Foucault, outra de Heidegger. Se fosse Heidegger, não ia conseguir ler, velho, uma semana. Mas Foucault, muito gostoso, uma O leitura Foucault muito escreve boa. muito bem, ele é muito poético, né? Na, Sim. na, drama, na, tragédia, na experiência trágica que ele relata, ele é muito poético. E fiquei muito contente também com o relato de experiências aí, da Yara, da Alexandre, e da... Saiu, esqueci o nome dela. E realmente essas coisas ajudam a gente a abstrair melhor o conteúdo, né? A experiência das pessoas. Obrigado aí por compartilharem. Valeu. Mais alguém quer comunicar para a gente encaminhar para o encerramento? Eu imagino que daqui para frente, compondo com as palavras do Enzo, vai ser uma outra dinâmica, né? Ô, Fernando, só uma dúvida, assim, você que é o entendedor do Foucault, ele foi orientado por Althusser, né? E você vê influência do Orientado Althusser, né? ele fez o trabalho de organização de curso dele pelo Merleau-Ponty. Tá, mas eu li alguma coisa, será que Eu que não sei de ele Althusser, não. Ele Eu teve sei, como tutores, ele teve Althusser, Jean Hippolyte e Louis Althusser. eu não Porque sabia. Althusser, O Jean ele Hippolyte, ele fala... foi, se não me engano, agora eu tenho que pegar. Não sei se foi o Hippolyte, não, foi o Dimézilo, que ele substituiu a cadeira do Dimézilo, que estudava civilização indo-europeia. Esse professor morreu, ele substituiu. Então, agora tem que checar, tá, Yara? porque Eu sei quando que ele eu foi li o aluno do primeiro Canguilhem, ele capítulo... foi orientado pelo Merleau-Ponty. Agora, o Althusser, eu não sei. porque quando eu li, eu não tinha lido essa biografia dele, e quando eu li, eu me lembrei. Eu falei, pô, mas isso é Althusser, né? Mas você vê, a internet eu não fui num tão confiável, mas me chamou a atenção. Pode ser que eu fiz errado aqui, eu olhei lugar errado, mas eu tinha visto, sim, alguns traços do Althusser. Mas tudo bem, fica para pesquisa. Vamos pesquisar. Vamos olhar. Beleza, Yara. Mais alguma questão, pessoal? Semana que vem a facilitadora é Yara, é isso, Yara? Sim, Você vai ler o capítulo dos suplícios, é isso, né? Capítulo sim, 2? o capítulo 2. Então, vamos aguardar a jornada com a magistral facilitação da Yara, que ela é Semana que maravilhosa. vem Não teremos vem que não suplícios tem, aqui? Eu sou não vem presidente do clube da não Yara. vem me docilizar, não, hein? Oi, Yara, semana que Oi? vem semana que vem será um suplício aqui? Pois é, Teremos pois suplício? é. Teremos.
Ainda é a ostentação do suplício. O negócio aqui Ostentação dos suplícios. é ostentação do suplício. Não vai ser para poucos, não. Então, pessoal, vamos encerrar a gravação agora. Quem quiser conversar Só mais os um melhores pouquinho. carrascos. Ostentação do suplício. Só os melhores carrascos. Finalizando a gravação agora. Em breve a gente vai estar disponibilizando no site, tá? Lançado no mundo. Tenhamos uma ótima semana. A gente conversa mais um pouco após o término da gravação, tá? Abração, pessoal. Comecemos a nova jornada.